Vem chegando o Botafogo, Emerson na entrada da área, tirou a marcação, bateu! Tá dentro! Golaço! Gol! É do Fogão, galera! Salve, torcedor negra! Mais uma vez, as pretensões de ver um Botafogo forte, de ver um Botafogo com cara de vencedor, ficaram pelo caminho. Botafogo, após uma partida apática contra a equipe do América Mineiro, equipe que agora encontra-se entre os 10 primeiros colocados da competição, algo que, se não fosse o gol salvador do nosso artilheiro, agora com 5 gols no Campeonato Brasileiro, o Edson, estaria na vice-liderança, algo que o Botafogo inclusive poderia estar um degrau acima, se o resultado assim o favorecesse também, que seria o resultado da vitória. Após um primeiro tempo apático, em que o Botafogo não se encontrou em campo, a escalação inicial da equipe totalmente desproporcional ao Botafogo envolvente, que soube administrar boa parte da partida contra as equipes de Fortaleza e Flamengo, e que conseguiu seu objetivo final ao término da partida, que era a vitória. Dessa vez não ocorreu contra a equipe do América. O Botafogo encontrou-se logo de início nervoso, com medo, com as linhas baixas e diante de uma torcida que não condiz com o tamanho do América Mineiro. O Botafogo não soube se aproveitar da sua superioridade numérica em termos de torcida. Afinal de contas, os cerca de 3.200 torcedores alvinegros que foram ao estádio do Independência, casa do América, se fizeram muito mais presentes do que a própria equipe e a torcida adversária. E o Botafogo não soube se valer do carinho, do amor e do respeito que agora tem de sua torcida diante dos mais de 3.200 torcedores. O Botafogo pouco apresentou em termos de futebol no primeiro tempo. Não teve uma única oportunidade clara e objetiva de gol. Viu a equipe adversária mandar e desmandar no jogo, seja com as suas ações como equipe, sejam como a força que teve o adversário quanto à arbitragem. Não digo que fomos desfavorecidos ou fomos roubados de forma alguma, mas o gol, na minha opinião, realizado pela equipe do América Mineiro, não deveria ter sido marcado. Afinal de contas, a falta por trás, o empurrão no jogador Saravia, nosso último defensor, que por conta do empurrão acabou recuando de forma fraca e infantil. A bola para o goleiro Gatito, que não teve tempo de reação para ir de encontro à bola, favorecendo ao atacante adversário, né, o boi bandido, né, da equipe do América, fez com que a equipe comandada pelo técnico Wagner, né, se mostrasse aí mais confortável diante da partida. Ao longo do primeiro tempo, a equipe americana realizou 7 arremates a gol. Um deles acabou resultando no gol da equipe americana. O Botafogo, por muito tempo, ficou atrás do placar e totalmente descredibilizado em termos de estrutura
O meio de campo do Botafogo foi tomado pelas ações da equipe do América. Jogaram no erro do nosso Botafogo, a equipe do América, e os atacantes de lado da equipe do América deitaram enrolado ao longo do primeiro tempo. Destaque interessante para o ex-jogador do Glorioso na temporada de 2013 a 2015, o cidadão Henrique Almeida, né, o qual nos causou e ainda nos causa prejuízos financeiros, tá? Teve um destaque positivo diante da equipe do América e foi um dos responsáveis por, naquele momento, auxiliar a equipe comandada por Wagner Mancini a conseguir o objetivo, que era vencer a partida. Com o avanço das linhas por parte do América e o recuo excessivo da defesa alvinegra, o América se achava dono da partida, pelo menos até o início do segundo tempo. Botafogo, no segundo tempo, aparentemente entrou mais ligado, com algumas modificações na equipe que iniciou a partida. A saída dos meias foram importantes para que o Botafogo mudasse ou adotasse uma postura melhor dentro de campo. E ao longo do segundo tempo, o gol do Botafogo foi amadurecendo. Algumas boas jogadas pelas laterais do campo foram se mostrando mais presentes. Alguns arremates a gol, algo que não foi criado ao longo da primeira etapa, começaram a aparecer. E a equipe do América, que se achava dona do resultado, acabou num descuido aos 40 minutos do segundo tempo, tomando o gol de empate, algo que não foi merecedor o Botafogo, ao menos pelo que jogou durante a primeira etapa, merecedor. E consequentemente, após a ação do empate realizado pelo ótimo cruzamento do escanteio para a cabeçada do centroavante Erisson, o Botafogo voltou a tomar as ações da partida e buscava o resultado ainda mais favorável, que seria a vitória. E quase isso ocorreu. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Erisson mais uma vez teve oportunidade de virar o placar, mas em grande defesa e em noite inspirada de Jailson, goleiro ex-Palmeiras, né, um goleiro experiente, goleiro de 40 anos, o nosso atacante não conseguiu êxito. E ao final dos acréscimos dados pelo árbitro da partida, né, mais uma vez teve o Botafogo a oportunidade de virar o placar em belíssima jogada construída por Erisson pela ponta esquerda do ataque do Botafogo, com um passe açucarado para o jogador Victor Sá. O mesmo acabou desperdiçando e mais uma vez brilhou a estrela do goleiro da equipe do América, o Jailson. O chute meio que despretensioso por parte de Victor Sá, um chute a queima-roupa com pouco efeito e chapado no canto do goleiro da equipe do América, acabou resultando numa belíssima defesa que acabou por manter o placar em igualdade. O Botafogo, nessa noite de sábado, no Independência, deixou 2 pontos preciosos dentro de campo. Mas valeu pela garra, pela luta realizada por alguns jogadores do Botafogo,
que na partida de hoje merecem respeito, merecem crédito. Os casos do atacante Edson, dos zagueiros Canu e Victor Sá, pela partida segura que fez Luiz Oyama, esses mereciam ter saído com um resultado melhor diante de uma partida em que o Botafogo pouco apareceu no ataque, mas defensivamente se mostrou aí novamente uma equipe consolidada em termos defensivos. Há uma preocupação por parte da gestão do nosso Glorioso em termos de ausências quanto a jogadores considerados importantes em diversos confrontos. Tivemos a ausência bem sentida na noite de hoje do meia atacante Chay. Por conta de uma virose, o mesmo não veio para a partida. As jogadas em profundidade do meia hoje fizeram falta. O Botafogo foi relapso em seu meio de campo. As ações de Patrick de Paula e Tietê não resultaram efetivamente em algo positivo. Ambos os jogadores foram substituídos ao longo da partida e as suas saídas contribuíram para a melhora do Botafogo. Infelizmente, dois dos jogadores que foram contratados com expectativas gigantes quanto ao nome de ambos, né, pelas carreiras que tem no futebol, tanto o Tietê, ex-Atlético Mineiro, ex-São Paulo, ex-Palmeiras, quanto Patrick de Paula, ex-Palmeiras, multicampeões, os dois por outras equipes, não se fizeram valer aí o investimento adotado pelo investidor John Textor. E mais uma vez estiveram muito abaixo do que poderiam render ambos os jogadores. A partida foi um misto de frustração por conta do primeiro tempo apático que teve a equipe em campo e um segundo tempo de euforia e alegria quando do empate aos 40 minutos do segundo tempo, o que deu à torcida botafoguense um ímpeto de esperança quanto a um resultado melhor. Caso o Botafogo tivesse vencido o confronto de hoje, diante de uma tabela totalmente favorável ao clube, retirando-se apenas a goleada realizada pela equipe do Palmeiras diante da equipe do Juventude fora de casa, onde o mesmo, se caso tivesse tirado o pé e tivesse vencido, mesmo que vencido apenas com um gol, ou até mesmo 2 gols e não 3, Botafogo poderia ao menos nesse momento estar não na quarta posição, esta que o Botafogo iniciou o confronto contra a equipe do América e ao término permaneceu com o placar do 1-1. Mas se a equipe do Palmeiras não houvesse realizado tamanho feito em termos de goleada, o Botafogo poderia, em saldo de gols, estar à frente da equipe palestrina. Equipe essa que tem um alto rendimento e performance, tanto dentro de campo quanto fora dele em termos financeiros. Botafogo briga não só para se manter no grupo do G4, algo que permitirá ao Botafogo na próxima temporada disputar uma competição esta de grande importância, que é a Copa Libertadores da América, mas também permitiria ao Botafogo brigar ou até mesmo sonhar por uma grande conquista ao longo desta temporada. O feito de voltar a ser líder de uma grande competição após 9 anos
né, que foi a última vez em que o Botafogo assumiu a liderança ou o posto de líder da competição da Série A do ano de 2013, não voltou ainda a acontecer. Esperamos que no próximo confronto a ser realizado pela equipe do Botafogo, fora de casa, diante da equipe do Coritiba, que foi derrotado pela equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0, e irá jogar a mesma dentro de casa no Couto Pereira, o Botafogo possa vencer fora de casa e, dependendo novamente de alguns resultados favoráveis, assumir enfim a liderança, o que daria aí ao técnico alvinegro Luiz Castro uma certa, como eu direi, base para que o seu trabalho continue na mesma toada. Ao longo da partida se irritou muito o treinador alvinegro, mas algo que, com as correções feitas pelo mesmo, aos poucos foi diminuindo. A equipe, que estava muito ansiosa pelo resultado e cometendo equívocos, algo que não vinha acontecendo ao longo das últimas 3 partidas, fizeram com que o treinador optasse por realizar mudanças essas que resultaram num resultado, ao menos nesse momento, favorável diante do que foi a partida. As entradas do ex-Romildo, agora Del Piade, a entrada do Matheus Nascimento e de Lucas Fernandes foram algumas das substituições realizadas pelo treinador alvinegro, que acabaram por surtir um efeito favorável ao Botafogo, tendo o Botafogo empatado o jogo por conta das substituições realizadas pelo técnico. Esperamos que no próximo confronto diante da equipe do Coritiba, o Botafogo possa ter força máxima diante da mesma, tendo à disposição alguns jogadores que se fizeram ausentes e que nesse momento são de grande importância para o Botafogo, se os mesmos estiverem em plenas condições físicas. Os casos do jogador Gustavo Sauer, atacante de lado, e também o meio atacante Chay. Bem, galera, essa foi a minha visão diante daquilo que vi a respeito do confronto entre América Mineiro e Botafogo. Amanhã, esse domingo, dia 22 de maio de 2022, estarei realizando uma live pós-jogo para falarmos muito sobre Botafogo e América Mineiro, além, é claro, de todas as notícias que cercam Botafogo desde o início da semana até o momento de hoje, em que foi realizada a partida entre as equipes de Botafogo e América, e as notícias que mais foram vinculadas a respeito do confronto e das equipes. Gostaria de agradecer aos meus 406 inscritos pelo carinho, pedir que aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam, se possível, deixem o seu like, compartilhe este e demais vídeos do canal Thiago Crítico Alvinegro para demais torcedores botafoguenses, assim como eu, assim como você, para que juntos possamos estar sempre bem informados das principais notícias que cercam o nosso glorioso. Se você ainda não é inscrito no canal, procure conhecer o nosso conteúdo. Me chamo Thiago Humberto, mas carinhosamente conhecido como Thiago o Crítico Alvinegro. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Saudações botafoguenses e boa noite a todos. Fui.